Vélez Sarsfield. Antes de começarmos essa notícia que promete estremecer os bastidores do Cruzeiro, já quero te lembrar de uma coisa fundamental. Se você é apaixonado pelo cabuloso e não quer perder nada do que acontece na Toca da Raposa, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente os rumos do clube. Prepare-se, porque essa informação envolve muito dinheiro, um nome promissor e a visão ousada de uma diretoria que não tem medo de investir pesado para transformar o Cruzeiro em uma verdadeira potência. Agora vamos continuar com a notícia. O futebol brasileiro vem passando por uma grande transformação. Antigamente, era comum vermos os clubes limitarem seus investimentos, apostando apenas em nomes já rodados e evitando ousarem contratações que pudessem impactar o mercado internacional. Mas isso mudou. Hoje, com a estrutura das SAFs e empresários que não têm medo de arriscar, times tradicionais voltam a sonhar alto. E o Cruzeiro, sob o comando de Pedro Lourenço, é um dos principais protagonistas dessa nova fase. Os números já mostram o quanto o clube tem investido para montar um elenco de qualidade e com potencial de valorização. O interessante é perceber que essa filosofia não se restringe apenas a reforçar o time para o momento atual, mas também projeta o futuro. A ideia é clara: trazer jogadores jovens, com grande potencial técnico e possibilidade de revenda milionária, garantindo retorno financeiro e ao mesmo tempo um elenco competitivo. É justamente dentro dessa estratégia que surge o nome que já começa a despertar conversas entre os torcedores, a imprensa e, principalmente, os dirigentes da Raposa. Estamos falando de Marc Carrizo, o ponta-direita argentino de apenas 19 anos que atualmente defende o Vélez Sarsfield. Esse garoto, que já mostra lampejos de craque, pode ser o próximo grande investimento do Cruzeiro. O detalhe é que, recentemente, o Vélez renovou seu contrato até o fim de 2027, mas manteve a cláusula de rescisão em 16 milhões de euros, algo em torno de 100 milhões de reais, 100 milhões de reais. Para muitos, pode parecer um valor astronômico, mas para a diretoria cruzeirense, diante do potencial absurdo desse jovem, é visto como uma oportunidade única de mercado. Carrizo tem se destacado de forma impressionante. Na atual temporada, soma 29 partidas pelo Vélez, com 10 gols marcados e uma assistência. Números que para um garoto de 19 anos demonstram muito mais do que talento, mostram maturidade, ousadia e fome de bola. É exatamente esse tipo de perfil que Leonardo Jardim adora lapidar. O técnico português tem histórico de transformar jovens promissores em verdadeiras máquinas dentro de campo, e no Cruzeiro não seria diferente. Por isso, a possibilidade de trabalhar com Carrizo anima não apenas os dirigentes, mas também todo o corpo técnico. O que chama ainda mais a atenção é a avaliação de especialistas. Muitos acreditam que esse valor de 16 milhões de euros é baixo para o que Carrizo pode oferecer nos próximos anos. Estimativas apontam que, caso seja bem desenvolvido e alcance o ápice do seu potencial, o atacante argentino pode chegar facilmente a valer 30 milhões de euros, ou seja, quase o dobro do valor da multa atual. Para o Cruzeiro, esse seria um investimento de risco calculado, capaz de render não apenas dentro de campo, mas também nos cofres do clube em uma futura transferência. É importante lembrar que Pedro Lourenço vem mostrando coragem e ousadia em suas decisões. O dono da SAF do Cruzeiro já deixou claro que não tem medo de colocar dinheiro na mesa quando acredita no retorno que determinado jogador pode trazer. Foi assim em outras movimentações de mercado, e pode ser assim novamente com Carrizo. O objetivo é claro: transformar o Cruzeiro em um time respeitado internacionalmente, tanto pela qualidade de seu elenco quanto pela força de sua gestão. Outro ponto que fortalece ainda mais essa possibilidade é a estratégia do Cruzeiro em apostar em mercados alternativos, principalmente o sul-americano. Ao invés de disputar jogadores já valorizados na Europa, o clube mira talentos emergentes na Argentina, no Uruguai e em outros países vizinhos, onde o potencial de crescimento é enorme e o custo ainda relativamente acessível. Carrizo se encaixa perfeitamente nesse perfil, já que reúne talento, juventude e uma multa rescisória considerada dentro do alcance da atual fase financeira do Cruzeiro. O torcedor cruzeirense pode imaginar a cena: um garoto argentino, veloz, habilidoso, com dribles desconcertantes e faro de gol, vestindo a camisa celeste e sendo lapidado no Mineirão. Esse é o tipo de reforço que pode incendiar arquibancadas, despertar paixões e dar ao time um poder de fogo ainda maior. E, convenhamos, depois das últimas temporadas, o Cruzeiro merece ver em campo um jogador desse calibre, que não apenas complemente o elenco, mas que também simbolize uma nova era de ousadia e protagonismo. Claro que toda negociação desse porte exige cautela e muita habilidade nos bastidores. O Vélez, mesmo tendo renovado o contrato do jogador, sabe que dificilmente conseguirá segurá-lo por muito tempo, principalmente se propostas fortes chegarem.
O Cruzeiro, por sua vez, observa com atenção o cenário e pode escolher o momento exato para agir, aproveitando-se da cláusula já definida e garantindo que nenhum aumento de valor seja imposto em caso de uma futura valorização. O impacto de uma contratação como essa vai muito além do campo. Trazer Carrizo seria um recado claro ao mercado. O Cruzeiro está disposto a competir em alto nível, não apenas com rivais nacionais, mas também com clubes internacionais que naturalmente disputam jogadores desse porte. Essa mensagem é fundamental para elevar o patamar do clube, atrair patrocinadores e aumentar ainda mais a visibilidade da marca Cruzeiro em diversos mercados. E quando falamos de impacto, não podemos esquecer o efeito na torcida. Imagine o anúncio oficial: Marca Carrizo, a joia argentina de 19 anos, chegando ao Cruzeiro. O engajamento nas redes sociais explodiria, o Mineirão certamente ficaria pequeno para a apresentação e a motivação dos torcedores atingiria níveis estratosféricos. É esse tipo de contratação que não apenas fortalece o elenco, mas também cria uma conexão emocional gigantesca entre clube e torcida. Do ponto de vista técnico, Leonardo Jardim teria em mãos um jogador que pode atuar tanto aberto pela direita quanto flutuando pelo meio, oferecendo velocidade, drible e finalização. Carrizo é daqueles atacantes que não se limitam a uma faixa do campo, já que possui inteligência tática suficiente para entender os espaços e se movimentar de forma a desequilibrar qualquer sistema defensivo. Sua capacidade de jogar em transição rápida, puxando contra-ataques letais, somada ao talento num contra um, faz dele uma arma ofensiva que se encaixaria com perfeição no estilo dinâmico que o treinador português vem implementando no Cruzeiro. Seria uma peça versátil, capaz de desequilibrar jogos travados e de abrir defesas fechadas, justamente o tipo de atleta que falta para transformar a equipe em um ataque ainda mais letal. Em momentos de maior pressão, quando o adversário se fecha atrás, Carrizo poderia ser aquele jogador imprevisível, capaz de criar uma jogada individual e decidir uma partida com um lance improvável. Já em jogos mais abertos, sua velocidade seria essencial para explorar os espaços, oferecendo profundidade e se tornando uma opção de passe constante para os armadores do time. Essa capacidade de alternar estilos de atuação é um diferencial raríssimo em jogadores tão jovens. Além disso, com a juventude de Carrizo, o treinador teria tempo para moldar o estilo de jogo do garoto e explorar ao máximo suas qualidades dentro do esquema tático. Leonardo Jardim é conhecido por seu talento em desenvolver jovens promissores, e já provou isso em outros clubes, conseguindo transformar potenciais em realidade com disciplina tática e evolução técnica. Carrizo poderia evoluir não apenas como atacante, mas também como um jogador completo, aprendendo a recompor, participar da fase defensiva e ser fundamental na pressão alta, algo que Jardim exige em suas equipes. Essa lapidação seria vital para que o argentino atingisse o auge de sua carreira ainda mais rápido. Outro detalhe importante é que Carrizo poderia formar parcerias explosivas no ataque celeste. Imaginando ao lado de outros jogadores velozes e com boa chegada na área, o Cruzeiro teria um trio ofensivo capaz de causar pânico em qualquer defesa. Sua presença abriria novas possibilidades táticas para Leonardo Jardim, permitindo formações mais agressivas quando necessário ou até um sistema mais equilibrado, em que Carrizo funcionasse como válvula de escape. Essa multiplicidade de funções faz com que seu valor de mercado não seja apenas justificado, mas também visto como um investimento certeiro, já que atletas com esse nível de versatilidade são cada vez mais raros no futebol mundial. Os rivais, obviamente, já observam de perto os passos do Cruzeiro. Não seria nenhuma surpresa se outros clubes também tentassem entrar na jogada, mas a força financeira e a determinação de Pedro Lourenço podem colocar a Raposa em posição privilegiada nessa corrida. E é justamente essa disputa que pode transformar essa negociação em um dos grandes capítulos do futebol sul-americano em 2025. O mais interessante é que essa movimentação, caso se concretize, mostrará ao mundo que o Cruzeiro não está apenas interessado em formar times competitivos para o cenário nacional, mas também em se posicionar como uma vitrine internacional de jovens talentos. Carrizo seria, nesse caso, um exemplo perfeito dessa visão de futuro, unindo a tradição do clube com a modernidade de uma gestão arrojada. Diante de tudo isso, o torcedor cruzeirense tem motivos de sobra para sonhar alto. Carrizo pode ser mais do que um reforço, pode ser o símbolo de uma nova era de ambição e grandeza. Agora, resta aguardar os próximos passos da diretoria e torcer para que essa possibilidade se transforme em realidade. E você, torcedor celeste, acredita que vale a pena investir 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, em Marca Carrizo para ver esse talento argentino brilhar no Mineirão com a camisa do Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque essa história promete muito e pode ser apenas o começo de uma sequência de anúncios de impacto que vão agitar o futebol brasileiro.